Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo para vocês com um relato novo. Sim, um relato novo, já faz tempo que eu não gravo relatos novos aqui. Então se preparem que hoje será esse dia especial. Esse relato é cheio de conteúdo importantíssimo que vai trazer muito conhecimento, cura, libertação, confirmação, revelação, tudo de bom que Deus tem para nós através dessa conscientização. Pessoal, alguns recados importantes. Quinta-feira agora tem uma live e sexta também. Na quinta é de uma sobrevivente, muito interessante o relato dela. Ela ficou 55 dias casada, pagou o casamento todinho e graças a Deus hoje ela deu a volta por cima, ela conseguiu sair desse relacionamento, conseguiu trabalhar as feridas emocionais e hoje ela tá num relacionamento saudável. Hoje ela prosperou nas áreas que ela precisava prosperar, que antes não saía do lugar, conseguiu pagar as dívidas que ela tinha para pagar, que foram feitas por esse narcisista que nem no divórcio ele apareceu para assinar. Mas graças a Deus ela tá bem, né? É jovem, tem a vida inteira aí pela frente. E na sexta-feira também temos outra live, que vai ser mais uma live com a psicopata Fernanda Fischer, porque tiveram algumas perguntas que algumas pessoas pediram para eu fazer para ela e também algumas que eu gostaria de fazer ainda, que foi através de uma outra live que eu assisti dela. E a gente vai estar lá, se vocês quiserem também fazer perguntas, a gente vai abrir espaço para isso também dessa vez, ok? As duas lives, tanto a de quinta-feira quanto a de sexta-feira, vai começar às 20 horas horário do Brasil. Então fiquem aí atentos, atentas, porque vai ser libertador, vai ser poderoso. Vamos já terminar essa semana já com mais conhecimento, mais aprendizado. E vamos então a esse relato. E outra notícia importantíssima. A nova turma do curso de formação em terapeutas, gente, vai ser agora, esse ano ainda. Começa dia 3 de novembro. A nova turma será a 7ª turma. Era para ter acontecido antes, mas tem algumas mudanças que estão acontecendo. Vou acrescentar algumas coisas. Então aproveite essa oportunidade. Caso você, sempre escuta aqui eu falando sobre o curso, se você já teve a confirmação de Deus, entre em contato no privado que eu estou fazendo já a lista de espera dos nossos novos alunos, as novas alunas da turma 7. Começa dia 3 de novembro de 2026. Vamos ao relato de hoje então. Ela começa dizendo aqui: Olá Cris, meu nome é Luana, sou enfermeira e moro em Minas Gerais e sempre assisto o seu canal e fico impressionada com os padrões de comportamentos dos narcisistas. Como são idênticos, né? E ela põe kkkk. Então, sou uma pessoa que veio de uma infância complicada, passei por muitas privações, uma família muito humilde financeiramente falando, acredito que meu pai era um narcisista ou havia traços narcísicos. Enfim, vou resumir. Ele era um pai frio, impediu minha mãe de realizar seus sonhos. Quando minha mãe passou em um concurso para ser professora, ele tirou ela do serviço e disse que manteria a casa para ela cuidar de mim e da minha irmã. Minha mãe nunca exerceu a profissão, sempre estava dentro de casa e ele deixava a gente passar necessidade do básico. Tudo era resto ganhado ou a minha avó materna estava sempre nos socorrendo. Água, luz, cortada. Jamais fazia uma compra mensal em casa e minha mãe sempre aceitando essa situação sem questionar. Cresci, acredito que com muita baixa autoestima, sempre fui gordinha e tenho um problema de estrabismo, o que sofri bullying na minha infância toda, o que contribuiu muito para a baixa autoestima também. Hoje eu não tenho mais estrabismo, pois tratei meus olhos, e hoje eles são normais. Um detalhe que lembro bem, meus pais nunca disseram algo que motivasse, que me levantasse ou reforçasse a minha autoestima. Cresci me achando feia, cresci aceitando tudo mais barato, cresci tendo dó de magoar as pessoas, sempre me anulando para as pessoas gostarem de mim. Jamais dizia não e hoje percebi esse mesmo comportamento na minha mãe. Ela sempre sendo boazinha, ela não queria dar trabalho, não respondia, não questionava. E nisso meu pai teve envolvimento com outras mulheres. Não vou detalhar, mas o que quero reforçar aqui são os padrões. Ele fazia as coisas debaixo do nariz dela, quando ela questionava, ele negava até a morte.
Ia na minha avó materna, chorava, dizendo que não tinha feito nada e que minha mãe estava louca, que estava vendo coisa onde não tinha. Até chegar ao ponto de realmente a minha mãe entrar num quadro depressivo e surtar psicologicamente. Vi minha mãe tentando provar para toda a família que era verdade e ninguém acreditava nela. E inclusive acreditavam realmente que ela estava ruim do juízo. Ele sempre saía e nós ficávamos em casa. Nunca tinha dinheiro, mas ele sempre bem arrumado. E nessa situação, quando eu fiz 13 anos, o meu pai saiu de casa para morar com uma mulher, deixando a minha mãe doente em tratamento psiquiátrico. E eu, nessa idade, a acompanhava no tratamento e ele no bem bom, vivendo a vida dele com a megera. KKKKK. Devido a essas situações e a ausência de pai no momento que mais precisávamos, eu creio que procurei preencher essa lacuna em relacionamentos. Tive meu primeiro namorado aos 15 anos, ele tinha 18 na época. Ele me manipulava e eu, apaixonada, entreguei a minha virgindade para ele. Eu o amava e ele me pressionava que se eu o amasse, que ele tinha que ter intimidade comigo, senão ele teria que procurar outra. E eu, ingênua, me entreguei para ele para não perdê-lo. Olha, gente, eu passei por algo muito parecido, depois eu conto para vocês. Esse cara estava num love bombing e depois de 2 meses de namoro ele sumiu e eu fiquei mal, sofrendo muito e resolvi dar o troco com um amigo dele para fazer ciúmes. Péssima ideia, engravidei, fui mãe aos 16 anos na minha loucura. Ela diz, a minha loucura era tanta que menti dizendo que o filho era dele só para ele voltar, mas não voltou. E os pais dele sempre me deram assistência. Hoje eu tenho muito arrependimento do que fiz, pois eles não mereciam e gastaram muito com a criança. Claro que os rumores corriam, os amigos dele diziam que não era filho dele, até que o bebê nasceu e fizeram o exame de DNA. E o resultado foi negativo. E passei a maior vergonha. Apenas queria ser amada a qualquer custo por esse cara. Tempo passou, tive outro relacionamento de 3 anos. A pessoa era ciumenta, tentou me agredir e eu terminei. Toquei a minha vida, fui estudar, trabalhar e criar meu filho. E lá para os meus 22 anos conheci meu marido. E ela põe uma carinha de emoji aqui gargalhando. Conheci o meu marido num grupo de política do Facebook na época. Nós éramos iguaizinhos, mesma posição política, mesmos gostos musicais. Trocamos telefone e ficávamos trocando mensagens o dia inteiro. Por 9 meses ganhei confiança, pois ele sempre mostrava a mãe e as irmãs, sempre falava com elas por videochamada e criei coragem para conhecê-lo. Ele quis vir até a minha cidade, mas como eu era humilde, tive vergonha e não tinha onde botar esse homem. KKKKK. Até que um dia eu resolvi ir até lá. Detalhe grave, paguei metade da passagem e ele metade, pois ele disse que não tinha o dinheiro todo e precisaria da minha contribuição. Eu fui sem problemas, contrariando a minha mãe, que achava esse relacionamento bem esquisito. Cheguei aqui, que é onde moro atualmente, e o conheci. Na hora senti algo estranho, achei ele com cara de psicopata, bem esquisito, mas a família dele era um amorzinho. Conheci a irmã que trabalhava ao lado da rodoviária, me receberam muito bem, ficaram muito felizes, pois ele havia saído de um relacionamento e nunca mais namorou. Fazia 4 anos. A família dele sempre me apoiou, me ajudou com o trabalho, até currículo me ajudaram a colocar nas empresas. Comecei a trabalhar, continuamos na casa da mãe dele, até estabelecermos, e por um tempo comecei a me incomodar, pois ele brigava com elas, mas sempre se fazia de vítima para mim. E eu, claro, ficava só do lado dele. Até que um dia a mãe dele pediu para a gente achar um lugar e sair de lá. Até aí tudo bem, fui procurar, eu tomei as iniciativas, eu consegui por R$ 1.300 uns móveis usados de uma colega que na época foi muito gentil. Mobiliamos a casa e fiz ele pagar metade de tudo. Eu sempre ajudando, eu sempre tomando a frente e ele sempre reclamando da casa, dos móveis velhos, que fiz péssimo negócio.
mas, Cris, eram usados para começar a vida mesmo. Por esse valor, havia geladeira, fogão, mesa, um armário bem velhinho. O tempo foi passando e ele sempre fazendo coisas que hoje vejo que eram bem esquisitas. Exemplo, brincadeiras e piadinhas com colegas de trabalho, mulheres, e depois vinha me dizendo: olha, fulana estava me olhando. Fulana estava pedindo para andar no meu carro, mas claramente ele mostrava o carro para todo mundo e ficava uma galera do serviço lá dentro. E ela fala, kkkk, dentro do carro, né? E no intervalo, o centro das atenções era ele. Era tudo sobre ele, sobre a inteligência dele, e eu sempre fui tranquila e sempre confiava nele. Então, não vi motivos para paranoias, até porque quem me deve respeito é ele. Tempo passou e eu, ignorando comportamentos, mudamos de casa, compramos tudo novo e Deus me abençoou com um emprego bem na minha área que eu tanto queria. E eu sempre dividindo a conta, sempre ajudando na metade de tudo. Ele na época mudou de emprego e passou a viajar 15 dias. Em cada 15 dias na viagem, acredita que ele chegava ao ponto de me dizer que não ficava em casa e que não deveria pagar as contas de casa, que estava me sustentando sozinho. KKKK. Ah tá, ele viajava, ficava fora 15 dias, então assim ó, não vou pagar porque eu nem tô ficando em casa. Gente, um marido desse, que nem é marido, né? Na verdade, quem precisa de um ser desse? Ninguém. E ela diz, sempre economizei, sempre peguei o mais barato, paguei muitas coisas sozinha por acreditar que eram minhas responsabilidades. E ele sempre dizendo que eu fazia a conta para ele pagar. Então decidimos ter um filho em 2021 e tivemos uma menina. Foi uma gestação tranquila, ele esteve presente, parou de viajar para ficar com a família. Até então estava tudo perfeito. Mas lembra do meu filho? Sim. Morava com a minha mãe e sempre tive receio de trazê-lo. Algo me dizia que não deveria. Não sei porquê, mas um sinal de alerta era que ele nunca fez questão de eu buscar o menino para morar com a gente. Em 2024, nos mudamos para um apartamento e nessa época minha mãe veio para ajudar com a neném. Minha irmã também morava aqui em outra casa, então ela olhava a neném para a gente trabalhar. Ele nunca fez questão da minha família, não queria que eu ajudasse elas. Na época ajudei com um fogão e uma geladeira. Era R$65 a prestação. E eu ouvi até hoje que estava tirando da boca da minha filha para dar para os outros. Minha mãe veio com o meu filho, mas ele continuava a morar com ela. Então eu fui pegando o menino para eles irem se familiarizando. Até aí tudo bem, mas mesmo assim nunca fez questão dele. Não era carinhoso nem incluía o menino. Era um tanto faz, mas ganhei confiança e trouxe ele para morar comigo. Não contei, mas oficializamos em 2022 um casamento no civil. Então já estávamos casados formalmente. Quero citar alguns detalhes de comportamentos que foram ignorados durante esse relacionamento. Sempre que contrariado, socava as coisas. Sempre que questionado, era uma salada de palavras até mudar o foco e eu me sentir errada. Reclamava de pagar as contas de casa, dizendo que eu fazia dívidas para ele pagar. Desde o começo me tratava super bem, me enaltecia e do nada cortava afeto, parava de responder e depois voltava do nada como se nada tivesse acontecido. Jamais se responsabilizava. Só tinham conversas difíceis, sempre causando insegurança, dizendo que as mulheres olhavam para ele e o desejavam. E por aí vai. Importante essa aqui, porque é o padrãozinho deles. Ela mandou parte 2. Já nesse apartamento as coisas começaram a se complicar. Ele sempre reclamava do meu serviço doméstico, dizia que a casa estava bagunçada, que eu era lenta, não sabia cuidar da casa. Além da minha bebê, eu trabalhava no plantão noturno, pois a minha mãe foi embora e eu me vi obrigada a fazer isso para cuidar dos meus filhos. O mais velho não poderia ficar sozinho em casa e também decidi que ia ficar com eles de dia e ele passaria a noite com as crianças. Com o tempo, a rotina e as obrigações estavam me sobrecarregando muito. E sempre que as coisas não estavam perfeitas, ele me culpava. Dizia que a casa era suja,
que eu não cuidava da casa, que eu não me cuidava, que eu era uma péssima mãe, que eu não sabia cuidar das crianças. Dizia ainda que eu deveria aprender a fazer penteado na menina, pois a irmã dele fazia. E que na casa da mãe dele, ela era bem cuidada e que a família dele cuidava. E ela fala a família, né? Mas ele mesmo não fazia nada disso. Também começaram os xingamentos. Ele dizia que odiava o apartamento, que ia adoecer lá dentro, que ia entrar em depressão, que eu que quis morar lá e ele foi obrigado a morar naquele péssimo lugar. E ela coloca detalhe, era um bom apartamento, era o que podíamos pagar e o que achamos que cabia no orçamento. Nessa época ele sempre estava folgado, trabalhava, chegava em casa e jogava videogame. Enquanto eu fazia o serviço da casa, olhava as crianças e ainda ouvia críticas. Comecei a gastar com a casa e esquecer de mim. Engordei mais ainda e comia minhas emoções. E ele, em vez de ajudar, me colocava para baixo, dizia que eu estava feia, com um bucho, que me conheceu bonita e eu estava horrorosa, que minha barriga estava parecendo de uma grávida, que a casa era uma nojeira. Chegava xingando o lugar de desgraça de lugar, me depreciava muito ao ponto de eu achar que o problema era eu. E eu realmente comecei a ficar muito mal, até que decidi procurar terapia para entender o que eu tinha. Gente, é desse jeito. Aí, nas sessões, comecei a ter autoconhecimento, identifiquei as minhas carências e de onde vinham esses comportamentos. A psicanalista era uma pastora batista na época. E eu não o mencionei antes, mas eu sou católica de berço e achei muito bom ela ser cristã, pois lidam com conflitos familiares e aconselhamentos, algo muito parecido com o que eu acredito. Apesar de ela não aprofundar tanto nesse assunto de igreja, sabia que coordenava jovens e aconselhava famílias, então eu adorava falar sobre isso com ela. Ela identificou que eu projetava no meu marido coisas que eu esperava do meu pai e me aconselhou a fazer mudanças para que ele visse e quisesse mudar junto comigo, pelo meu exemplo. E ela põe kkkk. Assim eu fizemos exercícios de linguagem do amor, identificamos os temperamentos e o dele deu colérico. Eita, bandeira vermelha. E aí pensei, é ele mesmo, tão explosivo, impaciente, chato porque é colérico. Fomos em terapia por 9 meses e nesse meio tempo fui tentando mudar minhas atitudes, cuidava melhor do lar, tentei ser mais carinhosa, o que era difícil para mim, já que não recebi muito afeto. Passei a arrumar a mesa posta, fazer comidas e receitinhas. Um detalhe engraçado, sempre que eu fazia algo especial, uma comida gostosa, ele sabia que eu amava cozinhar. Ele fazia questão de comer pouquíssimo lá no quarto, na frente da TV e deixava a gente comer sozinhos na mesa, só para me frustrar. De propósito, exatamente. É surreal o que esses seres fazem, né? E outra coisa, eu poderia estar ocupada com o que fosse. Se ele estivesse fazendo algo, eu tinha que parar e ficar em cima dele, plantada, observando, com a casa cheia de serviço e ainda ouvia que eu não dava valor, que as outras mulheres queriam um marido assim. E que se eu soubesse, eu daria muitíssimo valor. Pois ele era lindo, bom de cama, consertava tudo e eu fazia pouco caso dele. Tentando pôr culpa em você por tudo, né, gente? Surreal. E nessa época ele começou a implicar com meu filho. Pé no sofá, o menino comia as coisas dele, dizia que não eduquei ele direito, que ele era sem educação, que eu deixava ele na TV o tempo todo. E realmente eu sei que falhei nessa parte, mas eu estava muito cansada pelos plantões, pela maternidade. Com o tempo eu chegava em casa, tomava banho e já cochilava ali mesmo. O que aconteceu foi que a minha filha saiu do apartamento e foi para o pátio sozinha. Em vez de ele me ajudar a procurar uma solução, já que eu sou humana e cansava muito, eu era sempre a culpada. Os vizinhos ficavam de tititi falando que eu estava dormindo e a menina fugindo de casa. Meu Deus do céu, a exaustão que ela já estava, hein, gente? Já estávamos casados, mas eu não via a iniciativa dele em relação a projetos, em ter uma casa própria e coisas assim. Sempre que eu falava em guardar dinheiro para isso, ele dava desculpas.
Até que comecei a procurar imóveis e ver como faria para financiar. Eu ia com ele fazer as visitas e, além da má vontade de ir, todas as casas não serviam. Eram pequenas, ele arrumava defeitos, constrangia os corretores, depreciando o ponto, falhas em tudo. Nunca estava de acordo. Até que, de tanto ficar frustrada, vi uma promoção de terreno por 2.000 de entrada. Juntei esse dinheiro, paguei a entrada e, com muita má vontade, ele foi comigo escolher o lote e passei a pagar as parcelas. Nesse casamento, eu ouvi ele dizer: você paga a parcela do lote e eu cuido do nosso carro, que era só dele, né? E por sinal, ele já tinha esse carro antigo, antes mesmo de casarmos. E eu queria trocar de carro e era a mesma história. Depreciava todos os que eu queria manter o antigo. E se eu quisesse comprar algo para mim, ele dizia: pra quê? Se você tem o carro aqui na garagem? Jamais trocamos e creio que era mesmo para eu não ter direito de automóvel. Assim como com a casa. E ouvi a seguinte frase: não vou fazer casa para você não, pois você me larga aí e eu tenho que deixar a casa para você enfiar outro lá dentro. Meu Deus do céu. Resumindo, comprei o lote, paguei a entrada e pago até hoje as prestações dele. Nessa época das brigas, comecei a ficar realmente muito mal e me aproximei de Deus. Passei a frequentar a igreja, a orar, a ouvir louvores e pregações, a clamar pela mudança dele e pelo meu casamento, pois na minha cabeça era o inimigo atacando a minha família. KKKKK. O inimigo era meu marido, na verdade, que era filhote de Satanás na terra. Uau! Aconteceram coisas como, do nada, ele acelerar o carro para nos causar terror. Corria muito com as crianças dentro, virou para o meu filho e perguntou se ele estava com medo. Fiquei muito brava e ele me confundiu dizendo que eu era exagerada. Depois começou realmente a implicar com meu filho, corrigia gritando, sem medidas, provocava situações para o menino ficar nervoso e responder. E depois ele dizia que não o respeitava. Um dia, do nada, implicou que o meu filho estava andando descalço e prometeu que se pegasse o chinelo que eu comprei no lixo, ia jogá-lo fora. E assim ele fez. Quando questionei, ele surtou dentro de casa, começou a quebrar as coisas, socou a TV, afundou o guarda-roupa com um soco, gritou comigo e me humilhou, dizendo que eu não dava educação ao menino, que eu era uma péssima mãe, um péssimo exemplo de mãe. Se jogou no chão e a casa ficou toda ensanguentada. Meu Deus do céu. Liguei para minha cunhada para vir tirá-lo de casa. Levaram ele e lembro até hoje da cena, meus filhos encolhidos no chão com medo. Eu não chamei a polícia por vergonha. Cris, a vizinha subiu e viu tudo aquilo. Ele disse que teve crise de ansiedade. A irmã o levou ao médico psiquiatra que passou medicação. Ele pediu desculpas no outro dia e voltamos a ficar em nossa casa juntos. E eu pensei, agora está medicado, não vai mais ter essas crises. E realmente tem, mas isso não justifica essa agressividade contra a família. Exatamente. Por um tempo se manteve bem e eu continuei buscando a Deus, indo à igreja, e ele sempre ficava com versículos bíblicos para me acusar da idolatria. Proibia de levar nossa filha e, detalhe, quando o conheci, ele pagava de cristão. Aquele homem correto, cheio de sermões e mensagens bíblicas, mas nunca se batizou até hoje. Uma observação que fiz, narcisista nunca se arrepende, o batismo é fruto de arrependimento. Claro que ele não vai se batizar, se é que acredita mesmo nisso. E ficava de sermão para todos, mas para ele nada servia. E tinha um grande fascínio pela maçonaria, bandeira vermelha, que sabemos que não é nada bem esotérica, por sinal. Olha que interessante isso aqui. Eu já conheci alguns, tá? Narcisistas, sim, desses que fingem ser filho de Deus, filhas de Deus, e se batizaram, viu? Porque para eles é só o que os outros vão pensar, é só para mascarar, para manipular. Porque realmente não tem mesmo arrependimento, não tem vergonha na cara, né, na vida dessas pessoas. Continuando. Cris, quanto mais eu orava, mais se intensificava tudo.
Quanto mais eu buscava Deus, mais ele implicava, mais lições de moral eu recebia. Denegria minha religião, minha aparência. Se eu me arrumava para ir à missa, ele ficava com raiva. Até que um dia estava tão insuportável que fiz uma oração a Deus tão sincera, mas tão sincera que eu disse: Senhor, se não for para eu ficar aqui, me tire daqui. Não mereço passar por isso. Revela aquilo que eu não consigo enxergar. Tira da minha vida tudo que me faz mal, pois não estou aguentando tanto sofrimento. No outro dia houve uma briga em que ele falou coisas que o meu filho não gostou. O menino se irritou e ele começou a partir para cima, intimidando e provocando meu filho a reagir. Cris, meu filho é deficiente, ele tem retardo mental moderado. O jeito de lidar com ele é diferente. Ele não processa as coisas como nós, e creio que ele sabia disso. E mesmo assim foi intimidá-lo, cobrando, porque não estava olhando a irmã. E minha filha é muito agitada, e nessa confusão ele pegou um galão de água e subiu na janela do apartamento para ver a rua. E ele usou isso como motivo para esculachar o meu filho, sendo que a responsabilidade por eles é toda nossa. E eu estava descansando após o almoço no quarto, enquanto ele no outro quarto jogando o seu amado videogame. Ele abriu os braços para intimidar o menino, o encurralando até que arregaçou a cômoda do quarto com socos e pontapés. Meu Deus do céu. Eu entrei na frente, agarrei ele e pedi o divórcio. Disse para ele sair, ir embora, ou eu iria. Ele saiu, pegou suas coisas e foi para a casa da mãe. E eu peguei as minhas e fui para a casa da minha irmã. Separamos e ficou assim mesmo. Ele saiu contando a versão dele para todo mundo. Registrou a ocorrência dizendo que foi agredido e ameaçado por mim e pelo menino. E fez aquela campanha difamatória onde ele parecia como a vítima e o agredido da história. Misericórdia, desse jeito, né, gente? Bom, nesse tempo descobri que estava grávida e ele jamais pediu desculpas. Ai meu Deus, engravidou de novo. Jamais assumiu o erro e manteve a narrativa dele intacta. Logo mais arrumou outra mulher em 3 meses e eu ainda esperando que ele se arrependesse e mudasse. E a igreja orava por ele e pela restauração do casamento e sentia muita falta. Comecei a ter crises fortes de ansiedade. Tudo o que você pensar, ele fez nessa gravidez. Não dava assistência, dizia que não ia me sustentar e que o menino ainda não havia nascido. Tive um sangramento que pensei ser aborto e fiquei afastada do trabalho por 15 dias. Ele estava no centro e adivinha, não foi me visitar. Fiz pré-natal de risco sozinha, ia chorando para outra cidade às 5 da manhã, andava a pé e ele, ela põe um ponto de interrogação, arrumou outra. E sabe quem me contou? Minha cunhada, que viu os dois se beijando no trabalho. Essa mulher era da cidade vizinha. Depois que ele arrumou ela, começaram as humilhações. Ele seguia perfis de Red Pill, ficava lavando roupa suja, me provocando, e na época achei muita falta de consideração ele não tentar melhorar pela família e já ir embora com outra mulher sem ao menos estar divorciado de fato. Questionava por que ela aceitava estar com alguém ainda casado com uma mulher grávida dele que precisaria de contato. E ele me humilhava, dizia que eu casei e ele me deu dignidade, pois eu era mãe solteira e que eu joguei fora um casamento, bati nele e mandei ele embora. Que eu achava que ele ia ficar se humilhando para mim, implorando para voltar, mas ele foi porque eu mandei ele sumir. E assim fez, arrumou ela e dizia que ela era empresária, carinhosa, que quis cuidar dele, que dava valor e presentes. E eu, já fragilizada, ficava despedaçada com isso. Meu Deus do céu, tudo manipulação, tudo mentira das trevas. Quem quer um traste desse? Fala sério, gente. E disse ainda que se eu quisesse voltar, a régua tinha aumentado. Se um dia ele aceitasse, eu teria que mudar muito, pois não queria mulher gorda que não se cuida, que eu tinha que mudar o meu jeito e logo começou a apressar o divórcio, pois a mulher estava louca para morar com ele.
Mais tarde vi que ela era outra desesperada. Já estava ficando velha, realmente bem-sucedida, mas carente, desesperada para casar e ter um filho. Qualquer homem servia. E na aparência era igual a mim, gordinha, loira, branca, tudo igual. É porque ele já tinha com que abusar, né? E ele pegava nas carências. Eu, codependente ao máximo, me sentia péssima, tive crises de ansiedade, a gravidez toda. Ligava para ele ficar com a nossa filha e ele estava lá com ela. E um dia eu falei, olha, estou cansada, não quero mais brigar, estou muito mal. E propus que voltássemos para criar as crianças. E sabe o que ele fez? Fez uma reunião com a mãe e as irmãs para todas ouvirem ele me humilhar, dar sermão, dizer que eu o agredi fisicamente e que aceitaria de volta só se não fizesse mais isso. Fiquei parada olhando para a cara dele incrédula e disse, você está em adultério, deveria estar cuidando da sua mulher e não comendo outra VAGABUNDA. E tem carro para ir a outra cidade, mas não tem para ir 2 ruas ver o ultrassom do seu filho. E ele disse que ia pensar. Meu Deus do céu. E nessa história, um ex dessa mulher começou a criar perfis falsos e o convidar para sair para ver se ele traía ela. E ele ficou todo bobo e veio me contar. Achei estranho e disse, isso deve ser ela te testando, não será? E depois esse perfil mandou mensagem para mim e achei que era ela e falei a real, que eu estava grávida, passando aperto e ele com ela sem entender porque ela aceitava estar com alguém que não resolvia nem o próprio passado. E ele acabou mostrando os prints para ela, ela virou uma arara e terminou com ele. Hoje acredito que ela já não queria mais nada mesmo, pois ele fez o seguinte, parou de ir lá, parou de conversar e me perguntou o que eu achava. E falei para ele ser sincero com ela, mas ele disse que ia dar gelo até ela terminar. E ela terminou de vez, sem entender nada. Ele voltou como um anjo, cuidou de mim no hospital e nosso filho nasceu com complicação respiratória. Foi um baque. Ficou na UTI quase entubado. Fiquei no hospital com ele, na cidade vizinha, a da mulher. E meus pontos inflamaram, eu tive seroma, dor de cabeça pós-hack e febre de calafrios. Passamos 14 dias nessa luta e ele sempre dando assistência financeira e de presença, pois estava livre agora. Livre. E depois de tudo, ele foi nos buscar com muito cuidado e carinho. Até pensei, é esse marido que eu quero todos os dias. E nesse caminho ele passou pela parte da cidade dela, dizendo que era para cortar caminho e comentou, vim tanto aqui que já sei esse caminho de cor e na hora nem liguei. Sou lenta mesmo, mas depois percebi, ele ia muito ali para vê-la. E provavelmente ela mora naquela região. Ela deu um carrinho azul de presente para o menino e ele comigo e mantendo essa ligação lá com ela, coisa que só confessou numa briga depois, dizendo que foi presente dela. Ele usou a nossa filha para ganhar a confiança dessa mulher, inclusive ela é louca pela menina. Ele se fazia de coitado, de pobrezinho e ela pagava as coisas para ele. E numa dessas brigas ele me confessou que ele ia comprar um carro para ele, que queria morar com ele, que ela ia comprar um carro para ele, que queria morar com ele, que tinha casa própria, carro novo automático e que fazia com ele tudo o que eu não fazia na intimidade. Gente, tudo manipulação aqui, tá? Tudo manipulação. Depois disso tudo, fui observando o comportamento dele com a mãe. Era a mesma coisa que fazia comigo, então eu vi ali que não havia mais nenhuma possibilidade de tentar. Com muito custo, ele me confessou que ela sabia de tudo, mas quis estar com ele mesmo assim. E que ela buscava ele em casa, que ele falava comigo enquanto mantinha relações sexuais com ela e que ela não se importava, pois eu não dava certeza se ia voltar. Procurei ela para saber a verdade e ela me confirmou a história, disse que não quis me fazer sofrer, mas que ela também estava sofrendo há 12 anos sozinha, queria muito encontrar alguém, que ele também estava sofrendo e que como eu não dava certeza de voltar, ela resolveu tentar.
Sabia que não ia dar certo, mas não queria se arrepender de não ter tentado. Ou seja, para ela estava tudo bem manter relações com um homem casado, né? E senti-me uma idiota por ter procurado ela, mas pelo menos acho que soube da parte da verdade. Assim que ela terminou com ele, já engatou com outro em 2 meses e já estavam com união estável, casados. Achei esquisito, mas não é problema meu, né? KKKKK. E depois disso criei coragem, dei entrada no divórcio, graças a Deus. Oh, Deus é Pai. Saí no prejuízo, ele manipulou tudo a favor dele, mentiu a renda para não pagar pensão e eu saí sem nada, difamada, mas livre, eu acho, né? Sim, tá livre do Satanás. E mesmo assim tive recaídas. Ah não, gente, tá repreendido em nome de Jesus. Não me fala um negócio desse não vai voltar com esse ser, hein? Ele tem um poder sobre mim absurdo, Cris, e Deus me ajude a sair de vez. Sei que isso não é amor, é uma dependência tão grande. E ele dizia que ninguém ia me querer com filhos e gorda. Tanto que tenho vergonha de conhecer alguém assim. Olha que tive oportunidades, mas não consigo. O negócio é o caráter, tá? Que é o mais importante, que é uma coisa que ele não tem, né? E ainda me sinto casada, sinto que estou fazendo algo errado, pois casamento pra mim é sério, só a morte separa. Só que com um ser desse nunca foi um casamento de verdade, né? Ele tava já te usando, brincando com você. E você ainda tentando voltar com o ser. E hoje me mantenho na casa da minha irmã, meus filhos estão salvos. Registrei ocorrência sobre os episódios com base na Lei Maria da Penha, graças a Deus, mas não me deram medida protetiva, jura? Eita! Então estou aqui suportando essa bagunça, tomando remédio para ansiedade, mas seguindo. Sei que Deus fará o melhor por mim e por meus filhos, mas agora preciso me cuidar para fechar essa porta de vez. Sim, você precisa fazer terapia urgente, hein? Se você ainda não estiver fazendo, qualquer coisa me chama no privado, tá? Que a gente tem uma equipe, o valor é bem acessível. Porque, misericórdia, gente, o que você tem aí é um vício, né? Uma dependência emocional. E também falta, né, essa parte da terapia para você fortalecer o que precisa ser fortalecido em você. Porque o que eles fazem é manipulação e cria assim um vício na pessoa. Mas com Deus é possível a gente conseguir vencer qualquer tipo de vício. Deus é mais, eles não têm poder sobre nós não, a não ser que a gente dê. E quando que a gente dá? Quando a gente ainda não sabe quem a gente é. Não sabe o nosso valor e muito menos quem eles são de verdade, por detrás dessa máscara. Gente, dá até dó, né? Hoje quando a gente tem esse conhecimento e vê toda a ceninha que ele faz e tentando fazer todo mundo achar que ele é tão maravilhoso. Olha que a mulher tá ali querendo ele. Olha que todo mundo dá valor menos você. Como que a gente aceita esse tipo de coisa? É você vê que você mesmo não sabe o seu valor, você mesma não se valoriza e espera que um ser desse te valorize. Imagina, fala que você não é boa mãe, maltrata teu filho, abusa do teu filho, abusa de você, te trai na cara dura, fica falando que todo mundo quer ele, o cara não torce por você por nada, você ainda vai ter mais outro filho com ele, o homem vai e tem outra. Você se humilha e pede para voltar. Gente, como assim? Graças a Deus que Ele nos revelou para a gente despertar. Então é se posicionar, fazer o que tem que ser feito para realmente sair desse lugar e não voltar para trás. Entenda que esse ser já brincou demais com você. E Deus te deu o grande livramento, tirando ele do teu caminho. Você conseguiu aí o teu divórcio. Então, não volta para onde Deus já te deu o livramento e te tirou. Porque senão, o peso vem maior. A dor é maior. Imagina? Agora aí tomando remédio para ansiedade. Ninguém merece, né, gente? O que trouxe esse ser de bom para a tua vida? Só os filhos, né, provavelmente. Pela misericórdia de Deus. Então, se ame, se valorize, busque terapia. Se fortaleça e nunca mais aceite esse ser de volta no seu caminho, na sua vida. Feche todas as portas. Ora a Deus para Ele tirar qualquer dependência emocional, qualquer rastro de sentimento
que você possa ainda, talvez, ainda ter por essa pessoa. Porque esse ser não é alguém que é bom pra você. E não parece que vai ser nunca. Fica firme em Deus, que você vai conseguir sair dessa daí de vez. Ele não vai nem acreditar, mas você tem que fazer a tua parte, ok? Siga aí os conselhos que eu te dei. E é isso, gente. Deus abençoe grandemente. Um beijo enorme no coração. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.